Salve família! Como um único homem conseguiu erguer um império clandestino de 90 bilhões de dólares, desafiar as maiores agências de inteligência do planeta e, no final, chocar o mundo com uma das sentenças mais inacreditáveis da história? Hoje você vai conhecer a impressionante história de Tse Shylup, o homem que teria construído um império internacional que se estendia por vários continentes. Mas antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar meu jornalismo independente. Bora pro vídeo. Em 25 de outubro de 1963, nasceu Tse Shylup, em Guangzhou, no sul da China. Ainda jovem, passou a se relacionar com a Big Circle Gang, uma organização criminosa conhecida na região e formada por jovens influenciados pelos acontecimentos da Revolução Cultural. Essas conexões teriam grande impacto em seu futuro. Em busca de novas oportunidades, mudou-se primeiro para Hong Kong e, em 1988, imigrou para o Canadá ao lado de sua noiva. O casal se estabeleceu em Toronto e se casou no ano seguinte. Durante os primeiros anos no país, Tse trabalhou em empresas como Fujifilm e Kodak, construindo uma vida aparentemente estável. Eles tiveram 2 filhos, sendo que um deles enfrentava problemas respiratórios desde o nascimento. Mais tarde, Tse trouxe seus pais e sogros para o Canadá devido a questões de saúde. Mesmo assim, continuava viajando com frequência para a China. Nesse período, enquanto era apontado por investigações como uma figura ligada ao tráfico internacional de heroína em Hong Kong, ele conseguiu obter a cidadania canadense. No final da década de 1980, Tse manteve seus laços com a Big Circle Gang em Toronto. Enquanto o grupo buscava expandir sua influência no Canadá, ele, que ocupava uma posição intermediária dentro da organização, passou a atuar como elo entre diferentes redes do crime organizado. Segundo investigações, Tse teria participado de um esquema para levar heroína do Sudeste Asiático para o Canadá, utilizando canais de distribuição já estabelecidos no continente. Na época, esse tipo de cooperação entre grupos asiáticos e organizações mafiosas era incomum. Posteriormente, escutas realizadas pela Polícia Montada do Canadá apontaram Tse como uma das figuras chinesas mais importantes nesse mercado ilegal. A operação se mostrou extremamente lucrativa. Em poucos anos, a Big Circle Gang ampliou significativamente sua presença em Toronto, enquanto as redes de distribuição alcançavam outras regiões da América do Norte. Conhecido por sua disposição para assumir riscos e explorar novas oportunidades, Tse desenvolveu habilidades de negociação que lhe permitiram construir alianças estratégicas. Essas características seriam fundamentais para sua ascensão no submundo organizado. Em 1997, ele já era apontado por autoridades como uma das principais figuras responsáveis pela movimentação de drogas do Sudeste Asiático para o Canadá. Em 1995, o FBI descobriu a verdadeira identidade e as ações de Tse após a queda de alguns de seus aliados em Nova York. Começava ali uma força-tarefa internacional entre agências dos Estados Unidos e do Canadá para capturá-lo. Mas Tse foi mais rápido. Ele se refugiou na China continental, um território sem acordo de extradição com o Ocidente. A grande chance dos investigadores surgiu em 1998, quando Tse viajou para Hong Kong. No dia 12 de agosto daquele ano, ele foi cercado e detido pela polícia local. No fim do ano, acabou transferido para solo americano, com a liberdade provisória negada. Atrás das grades, a postura de Tse surpreendeu. Descrito como alguém brilhante, ele mantinha um comportamento calmo, amigável e extremamente estratégico. Para evitar a prisão perpétua, ele fechou um acordo, assumindo a responsabilidade por apenas uma acusação de aliança logística clandestina. Ele colaborou com a justiça, mas sem entregar detalhes cruciais, e declarou que seu sonho ao sair era abrir um restaurante para cuidar dos pais idosos e do filho doente. O plano funcionou. Sua pena foi reduzida e, em 2006, ele retornou ao Canadá. Durante o processo, Tse alegou estar falido e pediu perdão pelas taxas judiciais, um pedido negado pelas autoridades,
que desconfiavam de fortunas ocultas. Ao todo, ele passou quase 9 anos privado de liberdade em uma unidade de segurança mínima em Ohio, ao lado de antigos aliados da Grande Trindade. Durante o período em que esteve preso, Tse construiu uma parceria importante com Lee Chung-chak, um conhecido traficante de Hong Kong que possuía cidadania chinesa e britânica. Essa aliança se tornaria fundamental para os planos que ambos desenvolveriam nos anos seguintes. Após deixar a prisão e retornar ao Canadá, Tse passou a concentrar seus esforços no mercado de drogas sintéticas na região da Ásia-Pacífico. Com a demanda por heroína em queda e suas antigas redes de distribuição enfraquecidas, ele percebeu que substâncias sintéticas, como a metanfetamina, ofereciam maiores lucros, uma logística mais eficiente e menor exposição às autoridades. Quando sua supervisão judicial terminou, em 2010, Tse mudou-se para Hong Kong com a família e deu início à estrutura que mais tarde ficaria conhecida como Samgor. Registros comerciais mostram que, naquele mesmo ano, ele e sua esposa criaram uma empresa de fachada ligada a um endereço residencial na cidade. Nos primeiros anos da organização, Tse implementou um sistema incomum. Qualquer carregamento apreendido seria substituído sem custo para os compradores. A estratégia reduziu os riscos para seus parceiros e ajudou a expandir rapidamente sua influência, especialmente no mercado australiano. Além disso, ele utilizou sua habilidade de negociação para aproximar grupos rivais que há anos disputavam espaço no submundo do crime. Tse ajudou a criar alianças entre diferentes organizações asiáticas, que acabaram formando a base operacional da Samgor. Com o tempo, a rede também estabeleceu conexões com grupos criminosos em diversos países da Ásia e da Oceania, ampliando significativamente seu alcance internacional. Em 2011, Tse já era considerado uma das figuras mais influentes do submundo na Ásia. Investigações indicavam que sua organização controlava grande parte do mercado de metanfetamina na Austrália e mantinha forte presença em países como Japão, Coreia do Sul e Filipinas. A Samgor operava grandes laboratórios no estado de Shan, em Myanmar, dentro da região conhecida como Triângulo Dourado. Graças à localização remota e à fiscalização limitada, a área se tornou um importante centro de produção de drogas sintéticas. No auge de suas atividades, a organização teria dominado uma parcela significativa do mercado ilegal de drogas da Ásia-Pacífico. Relatórios da ONU apontaram que esse mercado cresceu rapidamente entre 2014 e 2019, acompanhado por uma forte queda nos preços devido ao aumento da oferta. Autoridades acreditavam que Tse acumulou uma fortuna bilionária, levando alguns investigadores a compararem sua influência à de Pablo Escobar e Joaquim El Chapo Guzmán. Além disso, ele foi associado a esquemas de lavagem de dinheiro ligados a cassinos australianos. Enquanto isso, vivia cercado de luxo em Hong Kong, viajando em jatos particulares, frequentando resorts exclusivos e realizando apostas milionárias. Mesmo mantendo um perfil discreto, Tse enfrentou problemas judiciais em 2017, quando foi processado pelo cassino Marina Bay Sands por uma dívida de jogo de aproximadamente 2 milhões de dólares de Singapura. Tse voltou ao radar das autoridades em 2012, quando a Polícia Federal Australiana identificou referências a uma figura conhecida como Samgor, durante investigações envolvendo um comerciante de Melbourne suspeito de atuar na distribuição de entorpecentes. No ano seguinte, os investigadores concluíram que Samgor era, na verdade, Tse Chi Lop. Em 2016, um integrante de nível intermediário da União Bambu, organização clandestina de Taiwan, foi detido no aeroporto internacional de Yangon, em Myanmar. Em seu celular, as autoridades encontraram registros detalhados sobre as operações da Samgor. Ao analisar o material, investigadores australianos reconheceram Tse e outros membros importantes da organização. As informações foram compartilhadas com agências de segurança de vários países, dando início a uma grande operação internacional. A cooperação ajudou a enfraquecer as atividades do grupo em Myanmar e interromper importantes rotas marítimas utilizadas para o transporte de drogas rumo à Austrália. Os impactos dessas ações ficaram evidentes em 2017,
quando as autoridades realizaram uma das maiores apreensões de metanfetamina da história da Austrália. Em outubro de 2019, a identidade de TC foi revelada publicamente em uma extensa reportagem da Reuters. Pouco depois, a Polícia Federal Australiana acionou a Interpol para localizá-lo. A partir desse momento, sua rede começou a perder força, à medida que aliados e parceiros passaram a se afastar da organização. No início de 2020, TC entrou em Taiwan pouco antes do mundo fechar as fronteiras devido à crise global de saúde. Com as restrições de viagem, ele conseguiu estender sua permanência legal no país. O que ele não sabia é que a polícia local já havia conseguido uma ordem judicial para monitorar cada passo seu. Em Taiwan, ele levava uma vida discreta em um bairro nobre de Taipei, cercado por segurança privada. No final daquele ano, agentes de inteligência chegaram a interrogá-lo, mas não encontraram base legal para prendê-lo, já que ele não tinha cometido delitos em solo taiwanês e o país não possuía acordo de extradição com a Austrália. A virada de chave aconteceu em janeiro de 2021. O governo local negou seu visto e ordenou sua saída imediata do país. As autoridades de Taiwan, então, traçaram uma estratégia silenciosa. Informaram as agências europeias e australianas sobre a rota de TC de volta ao Canadá, que incluía uma conexão estratégica em Amsterdã. Mais tarde, a defesa de TC alegou que ele foi induzido a essa rota de propósito, justamente para ser capturado em território favorável à lei. O plano funcionou perfeitamente. Em 22 de janeiro de 2021, no aeroporto de Amsterdã, TC foi cercado e detido pelas autoridades locais sem esboçar reação. Aos 57 anos, o homem apontado como o líder supremo da Sam Gore caiu minutos antes de embarcar para o Canadá. Apesar de todas as investigações o apontarem como o chefe do maior império de sintéticos da Ásia, TC nega até hoje qualquer envolvimento com o mercado clandestino. A captura de TC virou manchete nos principais jornais do planeta. Para as autoridades australianas, a queda do articulador foi considerada uma das maiores vitórias das últimas 2 décadas, mostrando o poder da união entre agências de inteligência globais contra os gigantes do mercado clandestino. O processo para levá-lo ao tribunal foi acelerado e, em meados de 2021, a justiça holandesa autorizou a sua transferência para a Austrália. Contudo, quando o processo avançou, o governo o acusou formalmente por apenas uma infração logística, baseada em provas colhidas anos antes, em 2013. No final de 2022, TC desembarcou em solo australiano para enfrentar o julgamento, abrindo mão de qualquer pedido de liberdade provisória. A grande surpresa veio no final de 2025. TC fechou um acordo judicial e foi condenado a apenas 16 anos de reclusão, com possibilidade de liberdade condicional após o cumprimento de 10 anos da pena. Como o tempo em que ele ficou sob custódia foi descontado, ele poderá solicitar o benefício já em janeiro de 2031. Durante o veredito, revelou-se que TC poderia ter enfrentado a prisão perpétua. No entanto, um acordo incomum de extradição selado entre a alta cúpula da justiça australiana e as autoridades holandesas limitou a punição máxima a, no topo, 25 anos. Com o acordo de culpa fechado pela defesa, o tempo atrás das grades caiu ainda mais, colocando um ponto final, surpreendentemente leve, na trajetória do homem que desafiou as maiores agências do mundo. A pena aplicada a TC gerou debates, especialmente quando comparada à dimensão das atividades atribuídas a Sam Gore e aos impactos causados pelo grupo ao longo dos anos. Autoridades e especialistas apontam que a expansão do mercado de metanfetamina na região da Ásia contribuiu para o agravamento de diversos problemas sociais e de saúde pública. Na Austrália, por exemplo, os casos de quedas relacionadas ao consumo de metanfetamina aumentaram significativamente nos últimos anos. O crescimento da oferta de sintéticos de alta pureza também levou milhares de pessoas a buscar tratamento para a dependência química. Mesmo após a prisão de TC, investigações indicam que a Sam Gore continuou operando por meio de uma ampla rede de parceiros espalhados por vários países. Relatórios de segurança
apontam que a produção de metanfetamina na região do Triângulo Dourado permanece ativa, alimentando mercados ilegais em diferentes partes da Ásia e da Oceania. Segundo estimativas divulgadas por autoridades, a organização ainda movimentaria bilhões de dólares por ano. Isso demonstra que, embora a captura de uma liderança represente um golpe importante, desmantelar completamente uma rede clandestina dessa dimensão continua sendo um enorme desafio para as forças de segurança da região. Mas a história de Tse Loop mostra apenas uma parte do universo do crime organizado internacional. Existe outro personagem que construiu um império bilionário, controlou rotas estratégicas e se tornou uma das figuras mais poderosas de sua época. Estou falando de Amado Carrillo Fuentes, o homem que ficou conhecido como o Senhor dos Céus, por comandar uma gigantesca frota de aeronaves utilizada para transportar cargas ilegais através de vários países. Clique agora no card que está aparecendo na tela e descubra como Amado Carrillo Fuentes construiu sua fortuna, enganou autoridades por anos e se transformou em uma das figuras mais influentes da história do narcotráfico. Nos vemos lá!